Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre as novas regras para rótulos de embalagem de alimentos, estabelecidas pela Anvisa e que estão em vigor desde o último dia 9 de outubro. O objetivo da mudança é facilitar o entendimento das informações nutricionais e assim ajudar você, consumidor, a realizar escolhas alimentares mais conscientes. Para entender melhor o assunto, temos a participação hoje de Alexandre Novak, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Bem-vindo, Alexandre. Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É um momento de extrema importância para todos nós, para a sociedade brasileira como um todo, que essas regras, mais do que regras regulatórias, elas têm por objetivo, aí, como você já falou, facilitar a vida do consumidor para que ele faça escolhas mais conscientes. Então, mais importante do que a implementação é todo o processo de educação em relação a essas nossas regras, e a gente agradece a oportunidade de estar compartilhando um pouco aí do que a gente aprendeu durante esse período todo. Alexandre, antes da gente entrar propriamente nas novas regras, queria que você comentasse com a nossa audiência o que é e o que compreende a rotulagem nutricional. Rotulagem per se, a rotulagem de uma forma geral, ela é um veículo de informação. Então, tudo aquilo que está no rótulo do alimento, com exceção de marca, com exceção de as imagens, ela tem por objetivo levar uma informação para o consumidor. São poucas as informações que estão ali que elas têm algum caráter ou alguma finalidade que não seja de informar. A gente tem hoje no Brasil regras, por exemplo, de indicação, informação sobre ingredientes alergênicos. Esse tem um outro caráter, mas no geral, tudo que diz respeito à rotulagem geral e à rotulagem nutricional, ela tem por caráter informar ao consumidor as características daquele produto. Então, a lista de ingredientes, né, a tabela nutricional, que ela transforma a lista de ingredientes em uma informação mais apurada com relação à presença dos nutrientes, e agora a rotulagem nutricional frontal, que traz um destaque para a presença de açúcar de adição, sódio e gordura saturada no produto, mas também com essa finalidade de chamar a atenção do consumidor para que ele busque a informação correta. Então, rotulagem é um veículo de informação para o consumidor. Alexandre, você já deu uma pista para nós do que mudou na rotulagem nutricional. Então, gostaria que explicasse mais quais são essas novidades. A rotulagem nutricional, per se, ela não é uma grande novidade para a gente, né? O Brasil já tem regras sobre rotulagem nutricional desde 1998. E de lá para cá foram alguns processos de evolução, né? De melhoria da qualidade dessa informação, ou pela inclusão de algum nutriente, como, por exemplo, colesterol e depois as gorduras trans. Tivemos um momento de alinhamento dessas regras em relação ao Mercosul, as regras de rotulagem geral elas são harmonizadas, e agora a gente tem um momento de melhorar o acesso à informação. A Anvisa identificou isso antes de 2014, que era uma demanda do consumidor de que gostaria de ter um melhor acesso a essas informações. Então, de uma forma geral, o que mais muda nessa rotulagem, nessas novas regras, são critérios de legibilidade. Hoje nós não temos um critério de harmonização, passamos a ter agora, né? Então todas as rotulagens, todas as tabelas de todos os produtos elegíveis, elas terão fundo branco, letra, números e símbolos em preto, uma localização pré-determinada que vai ser próxima à lista de ingredientes. Então tudo isso visando ainda mais, né, facilitar o acesso do consumidor a essa informação. Então, vai ser mais fácil de identificar visualmente. Eu vou pegar o produto, vai ser fácil de eu ver ali, porque fundo branco e letra preta, e também, né, a informação que está ali, porque hoje a informação que tem disponível, que tinha disponível, né, para o consumidor, ela faz com base aí na porção de consumo, e por 100 gramas, e pela porção de consumo, e além dessa informação vem também o número de porções que tem numa embalagem. Então, por exemplo, um pacote de biscoito
né? A embalagem, uma porção de consumo de biscoito são 30 gramas, isso equivale a mais ou menos 6 biscoitos, estou falando de biscoito aqui de água e sal. Então, dentro de uma embalagem, vamos pensar uma embalagem de 150 gramas, vai vir a informação de que ali tem 5 porções, cada porção são 30 gramas, a informação, a medida caseira, que ali no caso são 6 biscoitos, e aí a informação por 100 gramas e pela porção. A informação por 100 gramas vai permitir que o consumidor compare produtos diferentes e até categorias diferentes, e a informação da porção para que ele tenha claro aquilo que ele vai estar consumindo. E a medida caseira facilita ainda mais, né? Porque a medida caseira é aquela história da receita de casa, né? Meia colher, uma colher, meia xícara. Então, isso traz para o consumidor uma ideia de quantidade muito clara, muito usual, corriqueira e cotidiana. Alexandre, agora as embalagens terão mais destaque para informações como alto teor de gordura saturada, açúcar, sódio. Quais são esses alertas para os consumidores? Assim, em que termos pode ser perigoso até o consumo de produtos como esses? Bom, não existe nenhum risco no consumo de açúcares, de sal e nem de gordura saturada. Esses 3 nutrientes, eles são nutrientes que eles têm uma importância em relação à saúde pública, por terem a associação, não a associação do consumo deles, mas o consumo em excesso, o consumo descontrolado desses nutrientes, eles podem ter um impacto na saúde do consumidor. Então, como eu disse no começo da nossa conversa, a rotulagem nutricional, ela evolui conforme o passar do tempo. Então, nós tivemos, em algum momento, a necessidade de incluir informação sobre gorduras trans. Hoje, o Brasil não precisa mais dessa informação, porque o Brasil tem uma regra, uma legislação para isso, né, da eliminação de gorduras trans em produtos industrializados, e porque até antes da vigência dessa regra, a indústria brasileira, o setor industrial brasileiro, voluntariamente, num acordo de cooperação com o Ministério da Saúde, fez um movimento de retirada e eliminação das gorduras trans de alimentos industrializados. Foram retiradas 310 mil toneladas de gorduras trans de alimentos industrializados. O sal, a presença do sal, a presença de açúcar de adição e a presença de gordura saturada, ela é importante que o consumidor saiba que naquele produto, a partir de uma definição, de um critério definido pela Anvisa, com base em informações científicas, em estudos, em dados, inclusive dados oficiais, como a POF, como a Vigitel, a partir dali, por 100 gramas, e aí é uma média de mercado, e dificilmente praticamente não existe nenhum alimento que a porção de consumo seja 100 gramas, o objetivo da Anvisa realmente é facilitar a comparação, a partir daí você vai ter uma informação que a gente chama de informação nutricional suplementar. O que é suplementar? Ela chama a atenção do consumidor para a presença desses nutrientes. Agora, esta informação sozinha, só o selo, ele não traz uma informação clara e objetiva para o consumidor. Uma vez que identificou um produto com um selo na presença, por exemplo, de sódio, é importantíssimo que o consumidor olhe na tabela e veja a quantidade de sódio por 100 gramas na porção de consumo e também o valor, a coluna que vai ter de valor diário do percentual do que aquilo representa de uma ingesta recomendada para uma pessoa saudável sem nenhum problema. Então, são informações que elas vão se complementando e é esse conjunto de informações que o consumidor deve levar em consideração para fazer a decisão dele. Alexandre, você comentou agora sobre porção do alimento. Para o cidadão e cidadã que estão nos assistindo agora e não tem muita familiaridade com a leitura da tabela nutricional, nem como identificar o valor diário de consumo adequado, o que você orientaria a ele? Por exemplo, buscar alguma orientação nutricional, um profissional, né, nutricionista? Ou qual que é a orientação para esse consumidor que não tem muita familiaridade e vai olhar o rótulo? Como que ele sabe se essa porção é adequada para ele? No começo, a gente tem sempre
nunca deixe de consultar um profissional de saúde, um nutricionista, um médico. É ele que vai dizer para você o que você vai precisar consumir. De uma forma geral, quando a gente for olhar para a tabela agora, olhando da esquerda para a direita, você vai ter a lista dos nutrientes, uma primeira coluna que é a quantidade por 100 gramas de cada nutriente. No meio, a coluna no meio vai ter o tamanho da porção de consumo e o valor, a quantidade daquele nutriente na porção de consumo, e ao lado direito vai ter o percentual daquilo numa dieta. Uma porção ela é definida também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com base também em dados epidemiológicos, na POF, em pesquisas, é um valor médio que representa o consumo médio da população brasileira daquele alimento. Tá? Esse valor, se você for consumir menos ou mais, isso é um profissional de saúde que vai te orientar. Aquele valor é um valor médio. Então, para ficar ainda mais fácil, para facilitar ainda a vida do consumidor, porque às vezes vem 30 gramas, ou vem 200 ml, ou vem 150 ml, a gente não é todo mundo que tem facilidade em transformar isso. Por isso que, junto com o valor da porção, vai vir a medida caseira. A medida caseira é a representação daquilo, a materialização daquilo, no que a gente está acostumado a fazer na cozinha. Então, vai vir 30 gramas, 6 biscoitos, ou 25 gramas, uma colher de sopa, para que o consumidor tenha a noção exata daquilo que ele está, de qual é a porção recomendada do consumo daquele alimento. Alexandre, a gente imagina que antes dessas mudanças que passaram a valer no último dia 9 de outubro, antes disso a gente imagina que os rótulos já tivessem informações suficientes, né, para o consumidor. Então, eu te pergunto, o que motivou a Anvisa a promover essas mudanças em termos de um maior destaque para teores de açúcar e sódio e gordura, ou trocar a cor para branco e preto? Que informações levaram a Anvisa, motivaram a Anvisa a promover essas últimas inovações? Exatamente facilitar a vida do consumidor, era uma demanda do consumidor. Em 2014, a Anvisa convocou toda a sociedade brasileira, convocou sociedade civil organizada, universidades, institutos de pesquisa, o setor de alimentos, e naquele momento ela divulgou 5 pontos, que eram 5 pontos que constantemente ela identificava em pesquisas ou através do atendimento ao serviço de extensão ao consumidor da própria agência, pontos de melhoria que os consumidores estavam sinalizando. E um deles dizia a respeito, e de uma forma geral, todos eles convergiam para uma mesma questão, que era a questão de, a primeira coisa, identificar a tabela. Né? Então, hoje, como não existe uma padronização, você vai para o mercado, você pode encontrar produtos com uma tabela linear, você pode encontrar com uma tabela cursiva, você pode encontrar uma tabela com fundo cinza e letra azul. Então, você não tem uma padronização. Quando a Anvisa padroniza isso, ela traz uma ordem, uma organização para o mercado que ela é muito boa, tanto para o setor produtivo e mais ainda para o consumidor. Porque ele vai bater o olho, ele vai saber que aquilo ali é uma tabela nacional, aquela informação ali, uma pessoa que usa óculos que nem eu, vai ter um branco ali, aquele branco ali está a informação nutricional. Além disso, traz a possibilidade de você ter a informação por 100 gramas para fazer a comparação. Por exemplo, se eu vou fazer uma compra de um produto para o meu café da manhã, eu posso escolher entre manteiga, margarina, requeijão ou creme de ricota. E o meu médico, meu nutricionista, me pediu para controlar a injeção de sódio. Eu vou conseguir fazer a comparação primeiro por 100 gramas e depois pela porção. Então, eu posso, de imediato, dizer assim, olha, esse produto aqui, hoje eu não vou levar ele porque por 100 gramas ele tem mais sódio do que os outros, mas eu vou ver também pela porção de consumo. Tá? E para ajudar ainda mais, para facilitar ainda mais esse processo de decisão, é que trouxe essa ferramenta nova, essa inovação regulatória, que é a rotulagem nutricional frontal,
que é uma informação. Né? Ela está dizendo, olha na tabela a quantidade de sódio, olhe na tabela a quantidade de açúcar de adição, de gordura saturada. Tudo isso, todas essas atualizações, elas tiveram como origem solicitação dos consumidores. Quero uma forma mais fácil de encontrar informação e quero mais clareza, tanto para que eu tome a decisão, quanto para que eu use essa informação. Então, por isso que a Anvisa tomou essas decisões, e aí a gente está acreditando que foram boas decisões e agora trabalhar para que não só a implementação delas ocorra, mas também que o consumidor seja educado para utilizá-lo, né? Porque senão a gente fica na metade do caminho. Agora, Alexandre, a lista de nutrientes da embalagem apresenta toda a composição do alimento ou há alguns itens de informação opcional? Você tem itens mandatórios, obrigatórios, que são os que nós já temos hoje, e aí dentro desses itens que são obrigatórios hoje, calorias, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibras, os micronutrientes, vitaminas e minerais, dentro dessas informações temos uma novidade que é importante, que é a explicação, que hoje nós temos uma linha que chama carboidratos, que são os carboidratos totais, que são todos os carboidratos, e aí estão todos os açúcares e não açúcares, né? Eles são descritos nessa linha. Aí você passa a ter, a partir de agora, uma explicação, você passa a ter um detalhamento da quantidade de carboidratos, o que são ali, naquele número, açúcares totais, e o que desses açúcares totais são os açúcares de adição. Explicando de uma forma mais simples. Se eu for fazer, por exemplo, um doce de leite, eu vou usar leite, eu vou usar açúcar, sacarose e eu posso usar uma manteiga ou um creme de leite. Faço o meu doce de leite. Quando eu for fazer a tabela nutricional, eu vou ter ali, na quantidade de carboidratos, todos esses açúcares, mais eventualmente algum carboidrato que seja presente, e eu vou detalhar desta quantidade de carboidratos, o que são os açúcares totais, vai estar ali dentro dos açúcares totais, os açúcares que vieram do leite, a lactose, mais aquilo que foi adicionado voluntariamente. E na linha de baixo, aquilo que foi adicionado voluntariamente no processo. Então, esse é um ponto importante também de esclarecimento, porque não é uma coisa e outra é outra, é um detalhamento. Então, essa é uma novidade. No mais, todos os nutrientes que estão ali presentes, eles são declarados, e são declarados de acordo com o que é recomendado pela Anvisa. Um dos conceitos de rotulagem nutricional são as alegações nutricionais. O que são essas alegações nutricionais, Alexandre? As alegações são uma tecnologia que veio antes da rotulagem nutricional suplementar. Em termos regulatórios, a gente chama as alegações de rotulagem nutricional complementar, ou seja, ela complementa a informação que está na tabela. O que são essas alegações? Caso o produto, pela formulação dele, pela característica dele, ele apresente alguma informação que seja importante do ponto de vista nutricional, explicar para o fornecedor, você pode então fazer essa alegação. Quais são as alegações? O seu produto é fonte de cálcio, se ele é rico em vitamina C, se ele é reduzido em calorias, se ele é baixo em gordura, se ele tem ausência de algum macro ou micronutriente. Então, essas informações, hoje a gente chama popularmente de alegações ou claims, ela leva uma informação para o consumidor de que a quantidade deste nutriente, seja ela positiva ou negativa, né? Negativa no sentido da ausência de, reduzir a quantidade de gordura, reduzir a quantidade de caloria, né? Ou positiva, tem cálcio suficiente para que ele seja chamado de fonte ou rico para compor a sua dieta. Essas são as alegações. Elas se mantêm, existe aí um ajuste que faz todo sentido, que uma vez que o alimento for passivo de ter, ou estiver dentro do critério para ter a rotulagem frontal, seja ela por açúcar de adição, sódio ou gordura saturada,
que nesses casos os produtos, os alimentos não vão poder fazer nenhum tipo de alegação em relação a esses nutrientes. O que faz sentido, né? Ter um selo escrito alto em açúcar de adição e você ter lá reduzido em açúcar. Isso é uma informação contraditória, então, nesses casos, não tem essas alegações deixam de existir. No mais, elas seguem o mesmo formato do que a gente já vinha praticando e o mercado já está acostumado. Passa a ter também algumas regras de legibilidade, né? Elas passam a ter um posicionamento no painel principal, na metade inferior, então isso também com o objetivo de ajudar o consumidor a localizar a informação. Alexandre, a consumidora, o consumidor que está nos assistindo, está assistindo o programa, entendeu, compreendeu essas inovações da rotulagem e como funciona uma tabela nutricional, já sabe das novidades, agora vai ao mercado. O que fazer, como proceder se esse consumidor chegar ao mercado e verificar que o rótulo está em desacordo com a norma? Bom, a gente vai ter um período agora, desde o dia 9, quando entrou em vigência a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, o mercado tem um período de 12 meses de adaptação. Então, o que significa esses 12 meses? Os produtos que já estão no mercado, eles têm um período de 12 meses para fazer essa atualização, até outubro de 2023. A partir daí, todo o mercado tem que estar já atualizado. As inovações, os novos produtos, os lançamentos ou mudanças de layout de embalagem, eles já têm que entrar com os novos critérios, porque já estão na vigência das novas regras. Então, a gente vai conviver por um período com produtos ainda com os critérios anteriores e, gradativamente, esses produtos vão chegando no mercado. A gente não tem uma perspectiva de quando que o mercado vai estar todo atualizado, ou quanto que vai acontecer no início, mas mas que vai acontecer gradativamente, vai. E é até bom, porque daí o consumidor vai poder também comparar o novo com o velho e ver a vantagem que ele está tendo em ter essa nova atualização. E se ficou alguma dúvida, a gente convida para visitar a plataforma www.olhonalupa.com.br, que é uma plataforma que foi construída por 11 entidades do setor, 11 associações, e ali tem todas as informações que vocês precisam de forma didática, de forma acessível, é uma plataforma aberta. Então, se ficou alguma dúvida ainda, pode procurar lá no Olho da Lupa, que lá tem a explicação. Se alguém perguntar para você o que é gorduras trans, pode falar, vai lá no Olho da Lupa, que lá tem a explicação. Alexandre, quais as consequências, depois desse período de adaptação, as consequências para o vendedor e até para o fabricante que não se adequarem a essas novas regras? Bom, aí é toda uma questão de também os fundamentos do direito administrativo, né? A fiscalização por parte da Anvisa deve acontecer, ela vai acontecer depois desse período, mas uma coisa muito importante de trazer para essa conversa é que esta atualização ela foi feita com base numa ferramenta de análise de impacto regulatório. É uma ferramenta que, desde outubro do ano passado, ela é mandatória para o governo federal, para novas atualizações ou novas regulamentações no âmbito federal, mas a Anvisa já implementou essa ferramenta desde 2014. E esta é uma ferramenta que ela tem por objetivo, ela não cessa agora, né? Esse trabalho não termina agora na implementação. Essa ferramenta exige que seja feita uma avaliação do resultado regulatório. O que significa isso? Se os objetivos que foram estabelecidos no início, as decisões que foram tomadas, se elas estão alcançando esses objetivos. Então, vamos ter mais do que uma questão aí de fiscalização, a gente vai ter um processo de avaliação desses resultados. Caso os objetivos não tenham sido atingidos, ou porque o consumidor continuou não entendendo, o consumidor não está localizando, os critérios definidos pela Anvisa não trouxeram não resultaram, né, nos efeitos esperados, se faz uma atualização daqui 2 anos ou 3 anos, de acordo com a agenda
da agência. Então, e é um processo, Sérgio, que ele é um processo novo para todo mundo e por isso que é importantíssima a participação de todos os setores da sociedade, não só da indústria, mas da academia, da universidade, dos formadores de opinião, para que o consumidor aprenda a utilizar de forma correta, para que esta avaliação também se dê com uma base correta para que os resultados sejam medidos e as ações corretas sejam tomadas. Muito obrigado, Alexandre Novak, pela participação aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, entre em contato com a Ouvidoria do Senado. Obrigado, um abraço e até a próxima.